Você já sentiu que as pessoas ao seu redor parecem um pouco mais distantes ultimamente? Ou que as conversas não fluem com a mesma facilidade de antes? É uma realidade dolorosa para muitos de nós. À medida que os anos passam, a sensação de que as conexões que tanto valorizamos podem começar a se enfraquecer e que a solidão pode se aproximar. É uma preocupação legítima, afinal, a companhia é um dos maiores prazeres da vida, não é? Mas e se eu te dissesse que muitas vezes podemos, sem perceber, influenciar essa dinâmica? Não estou falando de culpa, de forma alguma, mas de autoconsciência e da capacidade de ajustar a vela do nosso próprio barco. A verdade é que as relações são como jardins, exigem cuidado constante e, às vezes, precisamos podar certas coisas para que outras floresçam. O segredo, ou a ferramenta, se preferir, está em reconhecer certos padrões em nós mesmos que, por mais bem-intencionados que sejamos, podem acabar afastando as pessoas que mais amamos e que queremos manter por perto, muitas vezes. Esses comportamentos são sutis, quase imperceptíveis, mas, com o tempo, podem criar uma distância. Neste vídeo, vamos explorar 8 sinais importantes que podem indicar que as pessoas podem estar se afastando de você. Especialmente depois dos 80 anos, mais importante ainda, vamos aprender a reconhecer esses sinais cedo, para que possamos fortalecer nossos laços, manter a alegria da companhia e cultivar relações ainda mais ricas e significativas. Fique comigo até o final, pois tenho algo que realmente pode te surpreender e trazer uma nova perspectiva sobre suas relações mais preciosas. Vamos começar a desvendar esses sinais, um por um, para que você possa ter as ferramentas para cultivar relações duradouras, cheias de carinho e compreensão. O primeiro sinal, e talvez um dos mais desafiadores de reconhecer em nós mesmos, é a tendência a focar excessivamente em queixas e na negatividade. Pense por um instante. Você se pega com frequência falando sobre doenças, dores, problemas financeiros, ou repetindo histórias antigas de injustiças e decepções. É natural, com a idade, que surjam mais desafios físicos e que tenhamos muitas experiências acumuladas, boas e nem tão boas. No entanto, quando a maior parte das suas conversas gira em torno do que deu errado, do que dói ou do que o incomoda, as pessoas ao seu redor podem começar a se sentir exanimadas, ou até mesmo exaustas. É como se a cada encontro elas tivessem que carregar um fardo. Isso não significa que você não deva compartilhar suas dificuldades. Claro que não, mas o equilíbrio é fundamental. Uma pessoa que só lamenta e revive mágoas do passado, por mais legítimas que sejam, acaba drenando a energia de quem está por perto. As visitas podem se tornar mais curtas, os telefonemas mais raros e os convites para sair menos frequentes. As pessoas, em sua maioria, buscam leveza e alegria nas interações sociais. Se o encontro se torna previsivelmente pesado, elas, inconscientemente, começam a evitar. Para mudar isso, comece a praticar a gratidão pelas pequenas coisas do dia a dia. Mesmo em meio aos desafios, sempre há algo bom para observar: um raio de sol, o canto de um pássaro, um café saboroso, uma lembrança feliz. Tente direcionar as conversas para tópicos mais positivos. Faça perguntas genuínas sobre a vida dos outros e tente rir mais. Dona Maria, que costumava ser a alma da festa, após uma série de problemas de saúde, começou a só falar das doenças, das ingratidões dos filhos, do tempo ruim. As visitas foram diminuindo. Quando ela percebeu isso, com a ajuda de uma amiga, e começou a compartilhar histórias boas do presente e do passado, a perguntar sobre a vida dos outros e a rir mais, as pessoas voltaram a procurá-la com o mesmo entusiasmo de antes.
O segundo sinal é a resistência a novas ideias e um pensamento excessivamente rígido. Imagine alguém que, ao ouvir sobre uma nova tecnologia, um jeito diferente de fazer algo, ou uma opinião que diverge da sua, imediatamente responde com: "Na minha época era diferente", ou "Sempre foi assim e deu certo". Essa atitude de fechar-se para o novo, de desconsiderar outras perspectivas ou de recusar-se a aprender algo diferente, pode criar uma barreira enorme nas suas relações. O mundo está em constante mudança, e as gerações mais jovens, em particular, vivem em um ritmo e com referências distintas quando nos recusamos a entender, ou pior, a tentar nos adaptar a pequenas novidades. A comunicação pode ficar travada. A rigidez intelectual, embora possa parecer uma força, no contexto social, muitas vezes se traduz em inflexibilidade e, para os outros, pode parecer que suas opiniões ou ideias não são valorizadas. Isso não significa que você precise aceitar tudo que é novo. Mas estar aberto a ouvir e a compreender pode abrir portas para conversas muito mais ricas e para uma conexão mais profunda. Tente fazer perguntas sobre o que você não entende. Ouça com curiosidade em vez de com a intenção de responder. E talvez até se aventure a experimentar algo diferente, mesmo que seja pequeno, como uma nova receita ou um aplicativo no celular. Seu João, um senhor muito sábio e experiente, mas que resistia a qualquer novidade. Seus netos tentavam ensiná-lo sobre o celular, mas ele sempre dizia que era coisa de jovem e que não precisava disso. As conversas com eles muitas vezes se esgotavam rapidamente, quando ele finalmente se abriu para aprender a mandar uma mensagem de texto e depois a fazer uma chamada de vídeo. A conexão com os netos se aprofundou imensamente. Eles passaram a se sentir mais próximos e valorizados. E o próprio seu João descobriu uma nova forma de interagir. Por fim, o terceiro sinal que pode sutilmente afastar as pessoas é a falta de empatia ou o excesso de foco em si mesmo. É fácil cair na armadilha de falar apenas sobre nossas próprias experiências, conquistas, doenças ou problemas, quando a conversa se torna um monólogo, onde você é sempre o protagonista, e raramente se volta para perguntar sobre a vida do outro, sobre seus sentimentos, seus desafios ou suas alegrias. As pessoas começam a sentir que a relação é unilateral. Elas podem se sentir apenas ouvintes, um público, em vez de participantes de uma troca genuína. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o que ele está sentindo e por quê. Quando essa capacidade parece ausente, as pessoas podem se sentir desvalorizadas, não ouvidas, ou até mesmo invisíveis. Isso não significa que você não seja empático, mas sim que essa empatia não está sendo comunicada ou praticada de forma visível. Para mudar, comece a fazer perguntas abertas sobre a vida dos outros. Ouça ativamente, sem interromper para contar sua própria história. E tente refletir sobre o que a pessoa está dizendo. Mostre que você realmente se importa com o que ela está passando. Seja bom ou ruim. Tia Clara, uma ótima contadora de histórias, que adorava compartilhar as aventuras de sua juventude e as peripécias de sua família. Ela era amada, mas raramente perguntava sobre a vida de seus sobrinhos e netos. As visitas, embora cheias de carinho, acabavam sendo longos relatos dela. Eles a amavam, mas sentiam que não havia espaço para eles. Quando ela começou a perguntar genuinamente sobre seus empregos, seus filhos, seus desafios, e ouvia com atenção, as relações se tornaram muito mais ricas e bidirecionais, e a alegria dos encontros se multiplicou. Estes primeiros sinais já nos dão muito a pensar. Não é mesmo reconhecer esses padrões em nós mesmos é o primeiro passo para a mudança.
E a boa notícia é que temos o poder de mudá-los. Mas ainda temos mais a explorar, agora que discutimos como a negatividade. A rigidez e o foco excessivo em si mesmo podem afetar nossas conexões. Vamos seguir para outros aspectos igualmente importantes de como nos apresentamos ao mundo e como isso pode influenciar quem fica ou quem se afasta, construindo ou desgastando as pontes das nossas relações. O quarto sinal. E este precisa ser abordado com bastante sensibilidade. É o descuido com a própria higiene e aparência. Não se trata de seguir padrões de beleza ou de estar na moda, de forma alguma, mas, à medida que envelhecemos, algumas pessoas podem começar a negligenciar a higiene pessoal, a limpeza das roupas ou o asseio geral. Isso pode acontecer por diversos motivos. Talvez a pessoa esteja sentindo mais dores, com menos energia, ou até mesmo sofrendo de alguma tristeza ou depressão não diagnosticada. No entanto, para aqueles ao redor, um odor forte, roupas sujas ou cabelos desgrenhados podem ser bastante incômodos. Amigos e familiares podem se sentir desconfortáveis em se aproximar, em dar um abraço, ou até mesmo em passar tempo no mesmo ambiente. Não é um julgamento sobre o valor da pessoa, mas uma reação humana ao que é percebido como falta de cuidado. É importante lembrar que o autocuidado, mesmo em detalhes simples como um banho diário, roupas limpas e cabelos arrumados, é um sinal de respeito por si mesmo e também pelas pessoas com quem você interage. Se há dificuldades físicas que impedem o cuidado pessoal, é fundamental pedir ajuda, seja a um familiar ou a um profissional. Esse é um sinal para se olhar com carinho e, se necessário, buscar apoio, Sr. José, sempre elegante e cheiroso, um cavalheiro à moda antiga. Começou a se descuidar após a partida da esposa. Seus amigos, que tanto gostavam de encontrá-lo para um café, notaram a mudança. Ele parecia sempre com a mesma roupa. E não cheirava tão bem quanto antes. Não era julgamento, mas preocupação e um certo desconforto. Quando um amigo corajoso conversou com ele com carinho e o ajudou a se reanimar, sugerindo uma rotina simples de autocuidado. Sr. José voltou a se cuidar, e as interações sociais floresceram novamente, mais leves e prazerosas para todos. O quinto sinal é a teimosia e a dificuldade em aceitar compromissos. Você é uma pessoa que sempre quer que as coisas sejam feitas do seu jeito, que tem dificuldade em ceder em uma discussão, mesmo sobre coisas pequenas, ou em aceitar uma sugestão diferente. Embora ter convicções seja positivo, a inflexibilidade excessiva pode ser exaustiva para quem está por perto. As pessoas podem começar a evitar propor atividades, iniciar discussões ou até mesmo dar opiniões, porque sabem que encontrarão resistência. Isso transforma as interações em um campo de batalha, onde um lado sempre precisa ceder para manter a paz. Ninguém gosta de se sentir constantemente desafiado ou de ter suas ideias sempre rejeitadas. As relações saudáveis são construídas sobre o dar e o receber, sobre a capacidade de negociar e de encontrar um meio-termo. Ceder em pequenas coisas não é fraqueza, mas sim um sinal de respeito e de valorização da relação. Tente praticar a flexibilidade. Na próxima vez que alguém sugerir algo que não seja exatamente o que você tinha em mente, considere a ideia. Que tal experimentar algo novo? Ou, em uma discussão, tente ouvir o outro lado com a mente aberta e considere que talvez haja mais de uma verdade. Aprenda a concordar em discordar sem que isso se torne uma batalha pessoal. Dona Hermínia era conhecida por sua teimosia. Fosse para escolher o restaurante do almoço, o filme na televisão ou o horário da visita, as filhas, para evitar atritos, acabavam cedendo sempre, mas com um cansaço crescente que as fazia espaçar os encontros.
quando uma delas, com muito carinho, explicou que a flexibilidade tornava os encontros mais leves e prazerosos para todos. Dona Hermínia começou a tentar ceder um pouco. As visitas se tornaram mais frequentes e alegres, pois a pressão de ter que lutar por cada decisão havia diminuído. O sexto sinal é tornar-se excessivamente dependente ou demandante. É natural que, com o avanço da idade, precisemos de mais ajuda para certas tarefas. No entanto, há uma linha tênue entre precisar de ajuda e demandar excessivamente, mesmo para coisas que você poderia fazer sozinho ou que estão além da capacidade ou disponibilidade de quem está oferecendo auxílio. Quando a pessoa passa a ligar várias vezes ao dia por coisas simples, ou pede favores que tomam muito tempo e energia de amigos e familiares, a relação pode começar a se desgastar. As pessoas podem começar a sentir que estão sendo usadas, que são apenas uma fonte de ajuda e não parceiros em uma relação mútua. Isso gera uma sensação de sobrecarga e, muitas vezes, de ressentimento. Mesmo que não seja expresso, o desejo de manter a autonomia, mesmo nas pequenas coisas, é crucial. Peça ajuda quando for realmente necessário, mas tente se manter ativo e independente na medida do possível. Quando receber ajuda, demonstre imensa gratidão e, se puder, retribua de alguma forma, mesmo que seja com um café, um bolo caseiro ou uma palavra de carinho. Mostre que você valoriza o tempo e o esforço do outro. Se suas necessidades são muitas, considere buscar apoio profissional ou discutir com a família como organizar um suporte de forma que não sobrecarregue uma única pessoa. O tio Alberto, que antes era muito independente e orgulhoso de sua capacidade, começou a ligar várias vezes ao dia pedindo coisas simples, como pegar o jornal na caixa de correio ou mudar o canal da TV. Mesmo que pudesse fazer sozinho, os sobrinhos, que o amavam, começaram a se sentir sobrecarregados e com a sensação de que não podiam ter um momento de paz. Quando ele foi incentivado a manter sua autonomia nas pequenas coisas e a valorizar o tempo livre dos outros, as interações voltaram a ser sobre a conexão e não sobre os favores, e a relação se fortaleceu novamente. Estamos avançando bem na compreensão desses sinais que, por vezes, surgem sem que percebamos. Cada um deles é uma peça no grande quebra-cabeça das nossas relações humanas. O poder de mudança está em nossas mãos, e a conscientização é o primeiro passo para uma vida social mais plena. Agora que abordamos a importância do autocuidado, da flexibilidade e da independência, vamos mergulhar nos últimos 2 sinais, que se relacionam com a participação social e a forma como nos comunicamos com os outros. Aspectos cruciais para manter as pontes construídas ao longo de uma vida. O 7º sinal é a perda de interesse em atividades sociais compartilhadas e o isolamento gradual. Era comum ir aos bailes, ao grupo de caminhada no parque, ou ao chá com as vizinhas. Mas, de repente, você começa a recusar convites com frequência, preferindo ficar em casa, sozinho. Claro, há dias em que o cansaço bate, ou a disposição não é a mesma. E isso é compreensível. No entanto, quando esse comportamento se torna um padrão, quando a pessoa se afasta consistentemente de eventos e grupos que antes a alegravam, as pessoas ao redor podem começar a parar de convidar. Elas podem sentir que estão incomodando, que a pessoa não tem mais interesse, ou que é sempre um não. A falta de participação em atividades compartilhadas enfraquece os laços, pois são nesses momentos que as memórias são criadas. As risadas são trocadas e as conexões se aprofundam. A solidão é uma das maiores dores do envelhecimento, e o isolamento social
é um caminho que leva a ela. Para combater isso, faça um esforço, mesmo que pequeno, para comparecer a alguns eventos. Não precisa ir a todos, mas escolha um ou dois que pareçam mais leves e tente comparecer. Retome um hobby antigo que o conectava a outras pessoas. Seja proativo em convidar alguém para um café, uma conversa na praça ou para uma partida de dominó. Mesmo um pequeno esforço pode reabrir portas. A vizinha, Dona Lúcia, sempre foi ativa na associação do bairro, nos chás da tarde e nas festas juninas. De repente, ela parou de ir, alegando cansaço ou não estar no clima. As amigas sentiram falta. Ligavam por um tempo, mas depois pararam de insistir, achando que ela preferia ficar sozinha, quando uma amiga mais próxima, com jeitinho, a convenceu a ir a um único chá. Dona Lúcia percebeu o quanto sentia falta da companhia e do riso. Aos poucos, com essa pequena atitude de ir, ela foi se reintegrando, e a solidão que sentia diminuiu drasticamente, pois as pontes foram reconstruídas. E o oitavo e último sinal que pode afastar as pessoas é a tendência a fofocar e a criticar os outros de forma constante. Ninguém gosta de estar perto de alguém que passa o tempo todo falando mal dos outros. Seja de familiares, amigos em comum, vizinhos ou até mesmo figuras públicas. Quando a conversa é permeada por críticas, julgamentos e fofocas, um ambiente de desconfiança e desconforto é criado. As pessoas começam a se perguntar se, depois que elas saírem, não serão o próximo alvo da crítica. Isso corrói a confiança e torna as interações desagradáveis e exaustivas. Fofocar pode parecer uma forma de se sentir incluído ou de desabafar, mas a longo prazo afasta as pessoas, pois elas associam sua presença a um clima pesado e negativo. Pense nisso. Você se sentiria à vontade para compartilhar suas vulnerabilidades com alguém que você sabe que critica os outros pelas costas? Provavelmente não. Para mudar esse padrão, comece a praticar a fala positiva. Procure as qualidades nas pessoas e nos eventos, em vez de focar nos defeitos. Se a conversa se voltar para a fofoca, tente mudar o assunto sutilmente ou direcione para algo mais construtivo. Lembre-se que o que você fala sobre os outros, muitas vezes, reflete mais sobre você do que sobre eles. E ninguém quer ser visto como uma fonte de negatividade. O grupo de cartas da praça era um lugar de alegria e camaradagem. Até que um dos membros, Sr. Osvaldo, começou a criticar e fofocar sobre os ausentes, sobre seus vizinhos e até sobre as decisões dos próprios amigos. As pessoas começaram a se sentir desconfortáveis. E o grupo foi minguando. Os que permaneciam se sentiam inseguros, temendo serem os próximos a serem alvo da fofoca. Quando os amigos mais próximos conversaram com o Sr. Osvaldo, e ele se policiou, focando em assuntos mais leves, em elogios e em histórias engraçadas. A energia do grupo mudou, e a frequência das reuniões voltou a crescer. A leveza e a confiança voltaram a reinar. Então, recapitulando os 8 sinais que exploramos hoje e que, se não observados, podem sutilmente afastar as pessoas, especialmente em idades mais avançadas, a negatividade constante e o foco em queixas, a resistência a novas ideias e a rigidez de pensamento, o excesso de foco em si mesmo e a falta de empatia, o descuido com a própria higiene e aparência, a teimosia e a dificuldade em aceitar compromissos, tornar-se excessivamente dependente ou demandante, a perda de interesse em atividades sociais e o isolamento. E, por fim, a tendência a fofocar e a criticar os outros. Pode parecer muita coisa para digerir, e talvez você tenha se identificado com um ou outro desses pontos. Mas a boa notícia, e a parte mais importante, é que o simples ato de reconhecer esses padrões em si mesmo já é um grande passo. Lembre-se,
Pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na qualidade de suas relações e na sua felicidade. Ninguém é perfeito. E todos nós exibimos um ou outro desses comportamentos em algum momento da vida. O que importa é a intenção de melhorar e a capacidade de se autoavaliar com carinho e sem julgamento. Para que possamos continuar crescendo e nos conectando, a vida depois dos 80 pode ser tão rica e plena de conexões quanto em qualquer outra fase. Se soubermos cultivar nosso jardim social com sabedoria e carinho, a idade traz experiência, sabedoria e uma profundidade que só os anos podem oferecer. Use essa bagagem para ser uma presença ainda mais luminosa e acolhedora na vida das pessoas. O mais importante é a sua felicidade e a riqueza das suas conexões. Não há idade para aprender, para crescer e para amar e ser amado. Se você se identificou com algum desses sinais, ou se tem uma história para compartilhar sobre como superou desafios nas suas relações e conseguiu manter seus laços fortes, por favor, deixe um comentário abaixo. Sua experiência pode ser uma luz para outras pessoas na nossa comunidade. Um incentivo e uma prova de que a mudança é sempre possível. A troca de experiências é um aprendizado valioso para todos nós. Se este vídeo te trouxe valor, te fez pensar e te inspirou a olhar para suas relações com um novo olhar, por favor, dê um like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem e a espalhar mais carinho e conexão pelo mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo que busca iluminar e enriquecer a sua vida em todas as idades, com dicas práticas e um olhar positivo sobre o envelhecimento. E a surpresa que prometi no início é esta: a maior ferramenta que você tem para manter as pessoas por perto, para atrair e nutrir relações significativas. Não é a beleza, o dinheiro, a juventude ou a saúde perfeita, é a sua capacidade de amar, de se adaptar, de se importar genuinamente com os outros, de ouvir mais do que falar, de ceder um pouco, de rir e de se tornar uma fonte de luz e alegria para aqueles que te cercam, a idade, em vez de diminuir. Pode intensificar essas qualidades, pois ela traz a sabedoria e a perspectiva para valorizar o que realmente importa. Viva a sua melhor vida em todas as idades, rodeado de carinho e conexões verdadeiras